eu sou Patrícia Frantes, médica, professora e pesquisadora. Bem-vindos ao canal Academia Médica de Humanidades. Hoje faremos uma super aula sobre o tema da fibromialgia, abordando aí a doença a partir das características epidemiológicas, fisiopatológicas, do quadro clínico, os tratamentos e faremos um fechamento aqui da aula a partir do ponto de vista simbólico, trazendo então uma abordagem bastante completa e didática para todos que desejam conhecer melhor essa enfermidade, que o ano que vem será reconhecida como deficiência pela legislação brasileira, não é? Bom, começamos introduzindo aqui a fibromialgia, então, de forma mais geral. Sabemos que ela é uma síndrome caracterizada por dor crônica, por fadiga, distúrbios do sono, depressão. É uma enfermidade que não tem uma causa ainda bem estabelecida. O diagnóstico continua sendo fundamentalmente clínico, ou seja, não dependente de exames complementares. As abordagens terapêuticas, embora haja aquelas mais recomendadas, será bastante individualizado para cada paciente. E nós sabemos também que a doença provoca um grande impacto sobre a qualidade de vida dos pacientes. Bom, a dor crônica é um problema de saúde pública. Existe uma alta prevalência de dor crônica na população, 20% são as estatísticas ao redor do mundo, não é? E a fibromialgia também, então, é bastante prevalente, cerca de 2% da população, sendo a segunda doença reumatológica mais comum, atrás da artrose, não é? O perfil de pacientes acaba sendo mais o público feminino, dos 30 aos 50 anos, então, a maior idade de incidência da doença. Vamos entender então como funciona a fibromialgia, a sua fisiopatologia. Para isso, vamos recordar da fisiologia da dor. Por exemplo, quando recebemos um estímulo doloroso, eu recebi um beliscão aqui no meu braço, não é? Esse estímulo será captado então pelo nosso sistema nervoso periférico e será transmitido para o sistema nervoso central, chegando primeiramente ali no sistema límbico, que é o local que também regula as emoções. Então vem primeiro essa compreensão emocional ali da dor. Após isso, o estímulo será transmitido para outras regiões do cérebro. Então, temos o córtex neurosensorial, que vai localizar a dor é no braço. Existe também o córtex frontal, onde ocorre o processamento racional, então, dessa dor, por que eu a estou sentindo, por exemplo, né? Seria uma racionalização. E também, a partir do sistema nervoso central, também haverá fibras nervosas que vão, informações que vão retornar do cérebro, não é? Então, nós temos as fibras aferentes, que a gente chama, que vão levar a informação para o cérebro, e as fibras eferentes, que vão devolver a informação. Essas fibras eferentes, então, a partir delas, do sistema nervoso central, pode haver uma regulação dessa dor, através ali de neurotransmissores. Então, quando eu me machuco, há uma tendência do meu organismo de liberar, tanto no local da ferida, não é? Como a partir do meu sistema nervoso, sinais, através de neurotransmissores e outras substâncias, que vão tentar amenizar essa dor, diminuir essa dor, certo? Na fibromialgia, o que acontece? Parece que esse sistema regulador central, ou seja, a partir do sistema nervoso central, não está funcionando corretamente. Então, acaba que o paciente sente mais dor do que ele deveria. Às vezes, ele sente dor com estímulos táteis que não deveriam ser dolorosos, não é? Então, acaba que esse sistema regulador central não está funcionando bem. Isso pode ser originado de alterações genéticas, não é? Nessa modulação da dor, ou também desencadeado por fatores estressores. Aqui nós poderíamos dizer, por exemplo, algumas pessoas investigaram infecções virais como a causa de desregulação nesse sistema, como fatores estressores físicos, por exemplo, traumas físicos, traumas psicológicos também. Questões laborais são muito comuns de ocasionarem essa desregulação no sistema de controle da dor. Trabalhos assim que exigem muitos esforços repetitivos, que existe uma sobrecarga de horários,
ou plantões, né, trabalho noturno. Então, são algumas atividades laborais que estão mais relacionadas com uma desregulação nesse sistema de controle da dor. Né? Fatores ambientais também, como obesidade, sedentarismo, também podem estar relacionados, então, com a fisiopatologia da dor. Né? Qual que é o quadro clínico, então, da fibromialgia? Nós falamos inicialmente, então, é um quadro de dor crônica, é uma dor crônica generalizada, migratória, então nem sempre nos mesmos locais, pode se dar com crises espontâneas, né? Ou não. Existem momentos de piora e melhora nessa dor. A dor, ela ocorre em todos os quadrantes do corpo, então, tanto no lado direito como esquerdo, no superior e no inferior, não é? É uma dor crônica, ou seja, acontece há mais de 3 meses também, e vem acompanhado de outros sintomas sistêmicos, tá bom? Então, um dos critérios diagnósticos é a presença dessa dor generalizada e também os sintomas associados. Outros sintomas que nós vamos perceber relacionados são as disestesias, ou seja, essas alterações de sensibilidade, como eu falei, que podem ocorrer em qualquer parte do corpo e não está relacionado a um dermátomo, ou seja, a um nervo específico, tá? Os pacientes podem apresentar também cefaleia, dor de cabeça crônica, a síndrome do intestino irritável ou a dor abdominal crônica também, dores torácicas e pélvicas atípicas que não correspondem a problemas cardiovasculares ou ginecológicos. Os pacientes podem apresentar tontura, fadiga. A fadiga também é muito importante na fibromialgia e há uma grande associação com transtornos mentais, né? Com depressão e com ansiedade principalmente, com insônia e com problemas cognitivos, especialmente a questão de memória, né? Então aqui coloco o slide mostrando. Esses são os critérios diagnósticos do Colégio Americano de Reumatologia, tá? São critérios de 2010, né? Eles apresentaram uma atualização em 2016 apenas, né? Com alguns detalhes acrescentados, mas basicamente esses se mantêm sendo os critérios diagnósticos, né? Então você vai, quando você está avaliando o paciente com fibromialgia, você vai estar questionando os pontos onde ele sente dor, né? E o instrumento, ele fala dor ou sensibilidade nos últimos 7 dias. E aí você vai marcando isso ali com o paciente. Tem que ter dor, então, em todas as partes do corpo. E também a gravidade dos outros sintomas. Você também vai fazer uma pontuação aqui, né? Para avaliar, então, se ele tem esses sintomas associados que fazem parte do quadro clínico, porque é uma síndrome, tá bom? Então, a gente vai estar avaliando a fadiga, problemas de memória ou raciocínio e acordar cansado. Então, problemas de sono, sono não reparador, tá? Vamos ali avaliar a gravidade desses sintomas. E também vamos avaliar se há, nos últimos 6 meses, dores ou cólicas abdominais, sintomas de depressão e também dor de cabeça crônica, cefaleia crônica, tá bom? Então, você vai fazendo essa avaliação a partir da dor e dos sintomas associados, você faz uma somatória de pontos e chega ao diagnóstico. Então, é um diagnóstico clínico, tá bom? Como eu falei, dor generalizada maior ou igual a 7 pontos, a gravidade dos sintomas e um score maior ou igual a 5. Ou existem outras variações ali. Esses sintomas se mantiveram por um período mínimo de 3 meses. Não há um outro transtorno que justifique os sintomas. Claro, muitas vezes as pessoas com fibromialgia terão outras doenças, não é? E terão dor também por causa dessas doenças. Então, uma coisa não exclui a outra. E há, como eu falei, dor nas 4 regiões do corpo. Em relação ao prognóstico da fibromialgia, não é? A fibromialgia, então, será classificada como uma deficiência, não é? Ela realmente provoca incapacidade, provoca muito prejuízo na qualidade de vida, né? Porém, a gente vai ver também que ela não vai evoluir com deformidades como outras doenças reumatológicas, né? Então, isso é uma coisa boa. Ela geralmente chega numa estabilização, né? E alguns pacientes podem obter a remissão completa depois de um certo tempo, principalmente se forem removidos os fatores de piora, não é? Porém,
o paciente ele vai ter um período ali de incapacidades, de procura dos serviços de saúde, sem obter o diagnóstico, muitas vezes, por um bom tempo, vai tendo um crescendo dos sintomas e depois uma estabilização. Vamos falar um pouco, então, sobre o tratamento da fibromialgia, né? Já falamos inicialmente que o tratamento ele vai incluir abordagens variadas, o tratamento vai girar em torno de 3 eixos principais, não é? E vai ter que ser muito individualizado para cada paciente. Os guidelines também do Colégio Americano de Reumatologia, eles vão indicar que há, então, 3 níveis de tratamento que possuem um grau alto de evidência, ou seja, que realmente tem bastante comprovação científica para a melhora dos sintomas da qualidade de vida. Um deles seria, então, o tratamento farmacológico. A gente já vai falar, então, das principais modalidades de tratamento farmacológico, das opções, não é? Então, fármacos, alguns medicamentos, o exercício físico. Então, a recomendação de exercício físico na fibromialgia tem um grau alto, não é? Especialmente o exercício na água. Então, a gente vai ver que o exercício na água, a hidroterapia, a hidroginástica, a natação, ela traz um benefício mais rápido para os pacientes com fibromialgia. Então, seria o tipo de exercício mais recomendado, não é? Isso já para um curto prazo. A longo prazo, os estudos mostraram melhores resultados nos exercícios resistidos, não é? Eu recomendo muito a realização de exercício na água, porque o próprio calor, ele tende a melhorar a dor da fibromialgia, o calor da água, a água morna, né? E fazer exercício, então, melhora muito a qualidade de vida. É muito comum as pessoas trazerem isso, eu não vou fazer exercício porque eu pioro a minha dor quando eu estou fazendo exercício ou após o exercício. Então, isso é uma sensação que pode haver no começo, mas os estudos mostram que a longo prazo, quem faz exercícios na fibromialgia tem melhor qualidade de vida global, tá? Então, o exercício, ele não é apenas só uma recomendação, ele entra como tratamento, um dos 3 pilares principais do tratamento, não é? Um outro pilar principal do tratamento é o acompanhamento psicológico, tá? Muitas vezes também, como a gente disse, há uma grande associação da fibromialgia com transtornos psicológicos, como a depressão e a ansiedade, tá? Mas às vezes os pacientes não compreendem o quanto que a psicoterapia, em especial aqui, o que há estudos é a terapia cognitivo-comportamental, o quanto ela pode ajudar na fibromialgia, não apenas nos sintomas psicológicos, não é? Por quê? Porque na fibromialgia, a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, algo que a gente chama de catastrofização. Então, o meu cérebro, né, o meu sistema nervoso, ele já criou um padrão de dor, né? Então, é como se fosse uma profecia. A pessoa já se habituou àquela dor crônica, não é? E tudo que ela faça, ela já vai achar que vai provocar dor, né? Então, esse pensamento do tipo catastrófico, ele acaba que se confirma, não é? Existem essas rotas, então, neurológicas, onde vai levando a sempre essa interpretação negativa, né, dos estímulos dolorosos ou sensoriais em geral. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai atuar nisso. Ela é, então, bem recomendada, um dos pilares principais do tratamento. Então, os pilares principais do tratamento vai ser medicações, exercícios e terapia cognitivo-comportamental. Existem muitos outros estudos, né, com resultados variáveis, mas que podem muito ajudar. Como a gente falou, é muito individualizado. Por exemplo, a acupuntura, a eletroacupuntura, outras terapias integrativas, né? O que a gente sabe que não funciona para fibromialgia, que a gente não deve fazer, é, por exemplo, usar analgésicos de forma crônica. Se a gente estiver usando anti-inflamatórios, né, para questões inflamatórias associadas ali, como uma lesão por esforço repetitivo, uma artrite, tudo bem, né? Mas para dor da fibromialgia isso não funciona. E também não devemos ficar usando opioides, né, derivados da morfina, remédios mais conhecidos aí, o Paco, Tilex, Tramadol, para
dores da fibromialgia, porque isso a longo prazo a gente vê que não melhora e até piora. Quando a pessoa não está tomando a medicação, ela tem mais dor. Então, é esse tipo de medicação, como analgésicos, anti-inflamatórios e opioides, não devem ser usados rotineiramente apenas de forma aguda. Por exemplo, se eu tenho fibromialgia e eu tive um entorse, pode ser que a minha dor generalizada piore por causa desse entorse no tornozelo, né? Então, ali eu vou usar um anti-inflamatório. Não é por causa do entorse, mas não por causa da fibromialgia, né? Essa questão, então, dos fármacos, esses fármacos, eles vão atuar basicamente na modulação da dor no sistema nervoso central, como a gente falou. Eles podem tanto atuar nos neurotransmissores ali, nesses sistemas inibitórios de dor, ou diminuindo também, ou aumentando os neurotransmissores inibitórios no sistema nervoso central. Por isso que nós veremos muito o uso, então, que é mais recomendado, de anticonvulsivantes GABAérgicos, que vão aumentar o GABA, então, que seria um neurotransmissor inibitório, né? E também aumentando a serotonina e a noradrenalina a partir de medicações antidepressivas duais, ou seja, que atuam em 2 neurotransmissores, tá? Então, provavelmente a gente vai estar vendo os pacientes utilizando pregabalina, então, que é o GABAérgico, ou duloxetina, que é um antidepressivo dual. Então, são duas formas de atuar com medicações nesse sistema de modulação da dor. Existem outros medicamentos muito utilizados, como os antidepressivos tricíclicos também, que são acessíveis pelo SUS, não é? Que também vão atuar na modulação central da dor. Os relaxantes musculares também, aí não são medicamentos que são psicotrópicos, não necessitam de receita controlada, não é? E também, então, são de mais simples acesso, menos efeitos ali colaterais, porém, também são bastante indicados, né? Lembrando sempre que o uso de fármacos na fibromialgia tem que haver uma indicação médica ali, né? Uma avaliação médica de contraindicações, qual que seria a melhor opção entre esses, ou às vezes fazendo uma associação entre os fármacos, não é? E como eu falei, as práticas educativas, terapia cognitivo-comportamental, atividade física, acupuntura, terapias alternativas ali, também yoga, massagem, né? E hidroterapia. Então, o tratamento vai girar mais ou menos em torno dessas opções e vai ser individualizado, não vai ser igual para todo mundo. Falamos então como o exercício vai trazer um impacto positivo na qualidade de vida, né? Não apenas o exercício, então, essas práticas alternativas ali, por exemplo, meditação, práticas espirituais, atividades na água quente, né? O convívio, o apoio social também é muito importante na melhora da fibromialgia. E existem alguns fatores negativos, né? Ou seja, coisas que podem piorar, que na verdade vão piorar o quadro de dor crônica, né? A gente sabe então que o sedentarismo, como falamos, é um fator de piora. A insônia, é importantíssimo cuidar da higiene do sono, melhorar o seu sono, investir num sono bom, né? Tabagismo piora a fibromialgia, a idade, né? O sedentarismo associado à idade, a tendência de ter mais dores ao longo do tempo. E também a obesidade pode piorar a fibromialgia. Então, seriam os fatores associados que provocam um efeito negativo na qualidade de vida dos pacientes com fibromialgia. Então, fizemos uma abordagem aqui bastante técnica sobre a fibromialgia, trouxe tudo o que as pessoas realmente precisam saber sobre a doença, não é? E agora vou trazer também, como eu havia dito, uma visão simbólica. Vamos refletir a doença a partir do ponto de vista simbólico. Eu vou comentar, ler algumas coisas que eu escrevi sobre a fibromialgia para a gente poder, então, refletir e pensar ela a partir de um outro olhar, que não é apenas o técnico, né? Que é uma forma de olhar a doença, né? A fibromialgia, então, quando o corpo se torna a palavra, né? Quando o corpo está comunicando. A fibromialgia é uma dor sem uma ferida visível. Uma dor difusa
que anda pelo corpo como se fosse uma presença estranha, mas íntima demais para ser expulsa. A medicina moderna, com toda a sua técnica, muitas vezes se impacienta. Isso acontece, né? Diante dessa dor, porque falta um marcador bioquímico, falta um exame, uma imagem inequívoca, né? Uma causa singular, como a gente disse, é muito multifatorial, são muitas causas. Essa impaciência nossa diz mais sobre os limites da racionalidade fragmentada, não é? Do que sobre o mistério da doença. A dor crônica, nesse caso, não é apenas um sintoma, é uma narrativa interrompida, uma história que o corpo insiste em contar porque não foi ouvida pela alma. A fibromialgia, nessa leitura simbólica, é o grito silencioso de uma interioridade esmagada entre as exigências externas e uma subjetividade que não teve tempo nem espaço para florescer. Nós vemos muito isso, né? Como a gente falou, atividades laborais ou do dia a dia, muita sobrecarga, né? Tripla jornada, a gente vê. É a dor do excesso, de cobranças, de multitarefas, de desconexão com o essencial. Mas também é a dor da carência, carência de sentido, de repouso, de vínculos profundos muitas vezes. O corpo aqui não está doente apesar da alma. Ele está doente por ela, né? Ou melhor, está gritando porque a alma foi esquecida. É a coisa do piloto automático, né? Claro que a gente sabe das dificuldades da nossa época, né? E muitas vezes essa sobrecarga é inevitável, mas precisamos pensar sobre isso. Essa alma que foi esquecida, desprezada, levada a um canto escuro da existência, onde já não pode ordenar a vida. A fibromialgia também como um símbolo do corpo hipersensível. O corpo da pessoa com fibromialgia é um corpo ferido em sua sensibilidade. A gente explicou antes ali o mecanismo da sensibilidade. O que é a sensibilidade senão a fronteira onde o mundo toca o ser? Já pensaram na nossa pele, nos nossos órgãos do sentido do tato, né? Que nós estamos na fronteira com o mundo? Essa hipersensibilidade pode ser lida como uma metáfora radical. Ela aponta para uma alma que perdeu as suas defesas, que já não consegue filtrar o que deve e o que não deve entrar. Já pensaram nisso também, né? Nossos órgãos do sentido são a porta para o mundo. Às vezes a gente recebe coisas aqui que a gente não quer olhar, né? Que a gente não quer ouvir. O tato também, né? Não conseguimos filtrar o que não deve entrar. Tudo dói e tudo dói porque tudo entra, né? Nesse sentido, a fibromialgia é uma doença das fronteiras rompidas entre o mundo e o eu, entre o tempo exterior e o tempo interior, entre a produtividade imposta e a escuta do corpo como um templo, né? Há também aí um aspecto penitencial, embora não no sentido de punição, mas de revelação. O corpo se torna uma espécie de confessor. Olha só, né? Essa linguagem que o corpo está trazendo. Ele traz à luz, na carne, aquilo que a vida espiritual, emocional e psíquica calou. Isso com as patologias psicossomáticas acontece muito. Onde o corpo cala, onde a gente cala, o corpo fala, né? A dor persistente e inclassificável exige da pessoa uma escuta diferente, um novo modo de habitar o corpo, de habitar o tempo e o silêncio. E a catastrofização, como a gente falou, né? A catastrofização é quando a dor se torna o mundo inteiro. Tudo vira dor, né? Ela é um fenômeno real. Ela é a ampliação mental e emocional da dor até que ela ocupe todos os espaços da consciência, né? Acaba que eu não posso fazer nada por causa da dor. Eu já sei que eu vou ter dor, né? O que era antes um sintoma, a dor é um sintoma,
ela acaba se tornando uma identidade, né? Acaba que a pessoa incorpora a fibromialgia, a doença, a dor crônica. O que era uma parte da vida torna-se uma lente, né? Era a dor, era algo como outros aspectos da pessoa, mas agora ela é uma lente pela qual tudo é percebido. Tudo é percebido através dessa lente da dor. No fundo, essa tendência revela algo mais profundo do que um erro cognitivo, ou seja, essa interpretação de que tudo é dor. Ela revela o desespero da alma que perdeu o centro e se agarra à dor como se fosse a única certeza, né? Quantas pessoas não sentem isso, né? Pensam, a dor, eu sinto tanta dor que a única certeza que eu tenho é da dor. É um reflexo, então, da ruptura com a interioridade ordenada. O medo do amanhã, o esgotamento diante do presente, a frustração do passado colapsam em uma única sensação. Isso nunca vai passar. Então, muitas vezes as pessoas sentem isso e acabam ampliando essa sensação de que isso nunca vai passar. A dor que é real passa a ser também absolutizada. A dor acaba que ela tiraniza a vida da pessoa. Do ponto de vista simbólico, catastrofizar é abdicar do governo da alma. Se a gente se deixa levar por essa catastrofização, a gente está cedendo, não é? A dor é o que acaba mandando em nós. Deixar que a dor dite os rumos da existência. O sofrimento, embora legítimo, ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade moral para conduzir a vida. Só a verdade pode governar. E a verdade é que a dor tem limites, mesmo quando parece não ter fim, né? A dor, ela não tem uma substância por si mesma, não é? A alma precisa reaprender a hierarquia. A dor, ela deve ser ouvida, mas não adorada, né? O que acontece se eu tirar a dor da minha vida? O que aconteceria? São reflexões que a pessoa pode fazer. A dor deve ser reconhecida, mas não obedecida cegamente, né? A dor, se for suportada com nobreza e colocada sob a luz da fé e da razão, pode se tornar uma passagem. Mas, se ela for elevada à condição de oráculo, ou seja, tudo eu adivinho por conta da dor, ela vai me aprisionar e me consumir. Também há na fibromialgia, né, um risco sutil e devastador nessa experiência de enfermidade crônica, né? Que é o risco de aderir, mesmo inconscientemente, ao papel de vítima, né? Não se trata aqui da dor legítima, a dor que existe realmente, mesmo que as pessoas não vejam, e que deve ser acolhida, tratada e respeitada, mas da transformação dessa dor em uma identidade fixa, como a gente falou, né? Em uma espécie de refúgio moral. Já que eu tenho dor, né, eu não preciso me responsabilizar, não é? Ser vítima é uma condição que pode acontecer a todos, mas viver como vítima é uma escolha, mesmo que disfarçada de necessidade. O papel de vítima oferece no mundo moderno, no nosso mundo, algo muito perigoso, que é a isenção de responsabilidade, né? A atenção constante, né? E também uma falsa promessa de que sofrendo já se fez tudo. Entende? Então, essa isenção de responsabilidade, ou seja, como a gente falou antes, por exemplo, a atividade física melhora a qualidade de vida, né? Mas eu poderia falar, eu vou catastrofizar, ou eu vou ter dor ao fazer atividade física, então eu não vou fazer, ou eu não preciso fazer porque eu tenho dor. Será que é sobre isso mesmo? Né? Aqui a gente sempre tem que pensar, então, nesse papel de vítima que a gente pode acabar se isentando. Já que eu estou sofrendo com essa dor, eu não preciso fazer determinados esforços. A dor já fez por mim, né? No entanto, a dignidade humana não pode ser reduzida ao sofrimento. O sofrimento, ele pode elevar, a gente pode usar o nosso sofrimento para algo melhor, mas ele também pode nos corromper, né? Ele pode acabar nos deixando mais fracos, tá? Então vai depender do que a gente faz com ele.
A vitimização se alimenta do olhar dos outros. Ela precisa ser confirmada, reforçada, cultivada. Por isso, tende a gerar incapacidades secundárias. Não são físicas, mas morais. A pessoa pode começar a evitar o esforço, a responsabilidade, o confronto consigo mesma. Ela vai se escudando em sua dor, como se a dor fosse um escudo contra as exigências da vida. E aqui está o ponto mais sensível. Isso não é um juízo externo, é um convite à liberdade interior. Mesmo em frente à dor, mesmo ao sofrimento, Viktor Frankl falou, há uma possibilidade de escolher frente a esses condicionamentos. Ser paciente não é ser passivo, né? A gente já falei isso em outros momentos. A origem da palavra paciente, que tem a ver com paixão, com sofrimento, mas ela não precisa ser passivo, né? A gente pode ser ativo no sofrimento. A alma não está obrigada a consentir com tudo o que sente. Mesmo na dor, há escolhas. Mesmo na escuridão, há um movimento possível. Recusar o enredo de vitimização e assumir a própria vida como campo de batalha e redenção. O que fazer, então, com a dor que não passa? Do ponto de vista simbólico, a fibromialgia impõe uma espécie de purificação. Não no sentido ascético, místico, né? Dos monges ali, de renúncia heróica, mas de uma recondução ao essencial, que seria o sono, o descanso, a atenção ao momento presente. Muitas vezes a dor, como eu falei, ela reina soberana e ela atrapalha que a pessoa esteja atenta ao momento, ao cultivo da interioridade, ao abandono do perfeccionismo. Nós, nesse mundo, podemos vislumbrar o que é perfeito, mas não chegaremos. A gente não... É uma luta inglória querer buscar a perfeição, né, a todo custo. E da autoviolência, que tantas vezes se disfarçam de virtudes, né? A dor, ela se torna mestra. Como toda boa mestra, ela é exigente. Ela vai obrigar a pessoa a parar, a se desapegar da imagem de força que construiu, a acolher uma nova lógica mais próxima da humildade, do grão de trigo que morre e que possa dar frutos, não é? Então aqui um olhar simbólico sobre como podemos transformar, o que a dor pode nos dizer sobre a nossa vida e como a gente pode transformar as coisas a partir dela. Ela pode estar apontando para algo. Do ponto de vista espiritual, então, essa enfermidade pode se tornar um caminho de santificação, se acolhida com fé e trabalhada com retidão. Se a gente acolhe uma dor com fé, né, com dignidade, é diferente de que olhar apenas a dor como uma injustiça que eu estou passando, né, como eu sou uma vítima e estou totalmente passiva nessa situação. Nesse sentido, a doença não é o contrário da saúde, mas a sua iniciação mais profunda. A doença pode muitas vezes nos ensinar. Para encerrar, então, falar da fibromialgia como um fenômeno puramente fisiológico é mutilar a sua significação. Por isso trago, então, também essa abordagem simbólica. A fibromialgia é um drama humano, uma crise existencial e, em muitos casos, uma travessia espiritual. É preciso, então, devolver a sua dimensão sapiencial, para que o sofrimento deixe de ser apenas algo a eliminar e possa ser também algo a decifrar. O que essa dor está querendo me dizer? Isso não se trata de romantizar a dor, mas de não desperdiçá-la. Todas as circunstâncias podem me ser úteis. Tudo que me ocorre pode ser algo que está me dizendo alguma coisa, não é? Quando uma alma é forçada a descer ao fundo da sua noite escura, ela encontra ali, se persevera com fé e lucidez, uma luz que o mundo não conhece. A fibromialgia, nesse sentido, pode ser tanto uma prisão como um claustro, né? Um local onde você vai refletir e acolher a luz. Depende de como a alma escolhe atravessar o deserto. Essa, então, foi uma leitura simbólica aqui da fibromialgia, fechando aqui a nossa abordagem técnica, como a gente falou, de entender a epidemiologia,
como a dor funciona, como ela se manifesta através dos sinais clínicos, como os profissionais da saúde, os médicos e outros profissionais podem ajudar o paciente e como a gente pode olhar para essa enfermidade a partir do ponto de vista simbólico. Gostaria que vocês trouxessem seus comentários aqui sobre essa aula e suas impressões sobre a fibromialgia, se você é um paciente portador, né? Quais são as suas dificuldades, o que vocês gostariam de saber, podemos gravar outros vídeos sobre o assunto. Agradeço muito a atenção de vocês, se ainda não se inscreveu aqui no canal, peço que se inscreva e continue acompanhando os próximos vídeos.